Um grande abraço para você que está aqui na Gol. O assunto é o Campeonato Brasileiro 2024, Brasileirão da Série A, que teve encerrada a sua 7ª rodada com um retorno das equipes do Rio Grande do Sul. Na verdade, o campeonato inteiro tinha parado por 2 semanas, mas antes do que isso, os times do Rio Grande do Sul estavam afastados em virtude da grave crise humanitária que ainda afeta o estado, né? Mas finalmente, depois de muito tempo, os times do Rio Grande do Sul estão de volta à ativa e, claro, muita força nessa reconstrução para o Rio Grande nos próximos meses. O povo vai continuar precisando aí de muita força, de muita energia de todo o Brasil. Vamos lá, os resultados então. No sábado, o Atlético Goianiense bateu o Vitória por 2-0, a primeira vitória do Dragão na Série A desse ano de 2024. O Vitória segue sem vitórias. O Grêmio mandou o jogo no Couto Pereira, em Curitiba, e perdeu para a equipe do Red Bull Bragantino pelo placar de 2-0. O Internacional, na Arena Pantanal, também de volta, bateu o Cuiabá por 1-0. O Cuiabá só perdeu na Série A nessa temporada, são 5 jogos e 5 derrotas. Jogando no Maracanã, o Fluminense mais uma vez atuou muito mal, só empatou com o Juventude por 1-1 e segue rondando zona do rebaixamento e das piores campanhas aí do Brasileirão da Série A nessa temporada, só empatou com o Juventude. O Botafogo venceu o Corinthians por 1-0 com gol do Júnior Santos na Neoquímica Arena, e o Corinthians, de 7 jogos do Brasileirão, só marcou gol em um deles contra o Fluminense, nos outros saiu zerado. Já no domingo, o Palmeiras bateu o Criciúma por 2-1 com gol do Lázaro no finalzinho, gol salvador na reta final do jogo no Heriberto Rios, vitória do Palmeiras, caindo aí um dos invictos do Brasileirão, o Criciúma, que só jogou 3 jogos, esse foi o 4º na verdade, e agora a primeira derrota realmente do Criciúma. Só Atlético Mineiro e Fortaleza seguem invictos no Brasileirão. O Atlético manteve a sua invencibilidade, tropeçando aí de certa maneira com o Bahia, embora o Tricolor esteja bem demais na Série A, tá sempre ali no G4. No Maracanã, uma surra histórica, o Flamengo fez 6-1 para cima do Vasco da Gama. Essa é a maior goleada que o Flamengo já aplicou sobre o Vasco na história do clássico. Em mais de 100 anos de clássico, essa foi a maior vitória que o Flamengo aplicou no Vasco. Nos jogos das 18h30, Fortaleza venceu o Atlético Paranaense por 1-0 com o gol do zagueiro Kusevich. Fortaleza continua invicto, e no Morumbi o São Paulo bateu o Cruzeiro pelo placar de 2-0. São Paulo entrando no G4. O Cruzeiro estava fazendo uma boa partida até que o Marlon, lateral esquerdo, foi expulso, facilitando a vitória para o São Paulo. Classificação na tela: liderança do Flamengo com 14 pontos. Saldo 7, tem 4 de saldo a mais do que o Bahia também, depois de um 6-1, né? Fica difícil. O Bahia agora é o vice-líder, já era vice-líder, mas antes o líder era o Atlético Paranaense. O Flamengo, que já foi líder lá na rodada 2 e agora volta à ponta do Brasileirão. Terceiro lugar para o Botafogo, que tem 13 pontos. Quarto, São Paulo, também 13. Diferença entre eles nos gols pró. O Botafogo fez 13 gols e o São Paulo fez 12 até aqui. E, claro, o equilíbrio costumeiro do Brasileirão da Série A. As equipes todas muito próximas, né? Quinto lugar, o Atlético Paranaense, que entrou na rodada líder e sai em quinto lugar, ainda com 13 pontos. Tá bem pertinho ali do primeiro. Muito equilíbrio do Brasileirão. Tá com saldo 5, um pior aí do que Botafogo e São Paulo. Sexto lugar, o Red Bull Bragantino com 12 pontos. Voltando aí à zona de classificação para a Libertadores com a vitória que teve para cima do Grêmio em Curitiba. Sétimo lugar, o Palmeiras com 11 pontos, venceu no finalzinho. O Criciúma subindo bem na tabela, ganhando várias posições, se aproximando aí dos primeiros colocados, está 3 pontos atrás do líder só. Oitavo lugar, o Internacional com 10 pontos, mas tem muitos jogos para trás. O Inter, em pontos perdidos, é o líder do campeonato. Nono lugar, o Cruzeiro com 10 pontos. 3 vitórias, assim como o Inter, com saldo -1. Na sequência, o Atlético Mineiro tem 10 pontos, mas uma vitória a menos do que Cruzeiro e Inter. 11º, assim como Fortaleza, né? Tem também a mesma situação de vitórias, uma a menos que Inter e Cruzeiro, tem menos saldo que o Galo. 12º, aí tem um gap aí de 4 pontos pro 12º, que é o Grêmio, 6 pontos. 13º, o Vasco da Gama com 6 pontos, pior defesa do campeonato. 14º lugar, o Juventude, 6 pontos também, com uma vitória só. Uma vitória a menos do que o Vasco, assim como o Fluminense, também 6 pontos. Que é a segunda pior defesa do campeonato. 16º lugar, o Criciúma, com 5 pontos, perdeu a invencibilidade. A zona de rebaixamento tem o Corinthians com 5, o Atlético Goianiense com 4 e os 2 times que ainda não venceram na Série A dessa temporada, o Vitória com 1 ponto só e o Cuiabá, que perdeu todos os 5 jogos que fez. Então a zona de rebaixamento com Corinthians, Atlético Goianiense, Vitória e a equipe do Cuiabá. Cuiabá não só perdeu todos os jogos, como ainda não marcou na Série A desse ano. Não fez um golzinho sequer o Dourado.
Vamos aos principais artilheiros, então, da Série A. Pablo Verratti, apesar do 6-1, fez um golzinho e assumiu a liderança do Vasco da Gama, o argentino. Na sequência, Eduardo Vargas, o chileno do Atlético Mineiro, tem 3 gols. O Luciano, do São Paulo, também aparece com 3 gols. Everaldo, do Bahia, aparece na lista também. Na sequência, o Danilo Barbosa, volante do Botafogo, e fechando a lista, o Pedro, do Flamengo. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro. Está encerrada a 7ª rodada, voltando com tudo o Brasileirão, com equilíbrio de sempre. Gosta desse tipo de vídeo? Deixa o seu like, se inscreva aí no canal e um grande abraço.